Ele é fiel, Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, amém? Você está aqui por um propósito. Nunca se esqueça disso. Deus tem chamado mulheres para um propósito. Sabe, existem algumas coisas que nós precisamos praticar urgente. E existem mulheres que precisam ser ressuscitadas urgente. Deus precisa encontrar lugares no nosso coração e nos ressuscitar e nos levar para a vontade dEle. A Bíblia diz que quando Ele dá uma ordem para que Lázaro saia daquele lugar de morte, de escuridão, a Bíblia diz que eles rolam a pedra, Lázaro sai totalmente enfaixado. Eu quero falar para você que ressuscitar é algo que é instantâneo, mas desenfaixar é processo. Ressuscitar é propósito, desenfaixar é processo. Nós temos propósitos, mas Deus tem um processo. Eu queria pedir se alguém podia ficar no teclado para mim. Eu pedi hoje pela manhã. Se alguém puder ficar no teclado, eu agradeço. E sabe de uma coisa? Deus está chamando mulheres com um propósito. Você percebe, não sei se você já parou para perceber, que nunca se falou tanto em cura. Já observaram isso? Nos congressos, nos lugares, nunca se falou tanto em cura e restauração. Nunca se mexeu tanto na terra do nosso coração. Já pararam para observar isso? Que como Deus tem mexido em lugares profundos. Eu não sei você, mas quando a Ilma começa a ministrar, eu sinto que a terra do meu coração é revirada. Deus começa a trazer verdades. Deus começa a cumprir coisas. Deus começa a trazer. E quando você vê, você está sendo totalmente movimentada pela presença de Deus. Porque é a glória, a presença de Deus que vem sobre a sua vida, restaurando, te levando a lugares que você nunca pisou. Quem aqui é chorona? Ai, 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 tenho bastante. Hoje eu vou ministrar sobre mulheres com propósito e destino. As mulheres choronas, eu quero falar para você uma coisa, eu também sou chorona. Mas você sabia que toda mulher restauradora, ela é chorona? Toda mulher que tem a unção de restauração, ela é chorona. Ela é misericordiosa. Ela ama de forma intensa. Você viu que quando Neemias, antes de ele ser chamado pelo Senhor para reconstruir as muralhas que estavam totalmente destruídas, a Bíblia diz que ele chorava pela sua nação. Eu tenho mulheres aqui que choram pelo Brasil, que choram pela situação das crianças do nosso país. Você tem um chamado de restauradora. Deixe o Senhor partir o seu coração com as coisas que estão partindo o coração dele. Sabe, Deus está chamando nos últimos tempos mulheres que se importam com o coração de Deus. Por muito tempo, talvez, nós vivemos na multidão. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue? Quando ela sangra, 12 anos sofrendo, a Bíblia diz que ela andava no meio da multidão. E quando se referiram a ela, ela não tinha nem nome. Aquela mulher era conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Era uma mulher conhecida pela sua dor. Quantas de nós somos conhecidas pelas nossas dores? Quantos rótulos? Ah, aquela latadinha, separou o marido, largou ela por outro. Ah, aquela está enfrentando um câncer terrível. Ah, aquela moça está passando um processo de luto. Porque na multidão, a gente não tem nome. Na multidão, nós somos reconhecidos pelas dores que nós temos. Mas uma coisa me impressiona, que quando aquela mulher põe no coração dela que ia tocar em Jesus e ela ser curada, sabe o que acontece? Quando ela cura, quando ela toca, Jesus cura ela, Jesus muda o nome dela. E a primeira palavra que Jesus diz para ela assim: filha, filha. Jesus reposiciona aquela mulher no lugar de filha. Não mais a mulher do fluxo de sangue, mas filha. E Deus fez questão de revelar ela no meio da multidão. Sabe por quê?
O propósito dele não é só nos curar, não. O propósito dele é nos enviar para o chamado e destino que ele tem para nós. E eu gosto de uma frase que diz: ferida fechada, ministério aberto. É nas feridas. É naqueles momentos que você pensa assim, agora acabou. Ali é o início do que Deus tem. E quando aquela mulher entende o lugar dela, quando ela sabe que ela é filha, sabe o que ela fala, sabe o que ela diz com ela mesmo? Se você ler o texto, ela diz assim: se eu apenas tocar, se eu apenas tocar nele, eu vou ser curada. Ela tinha convicção. Apenas não é só o que Deus tem para você, porque Ele fez questão de revelar quem aquela mulher era e restaurar a identidade de filha, porque só tem propósito, só é mulher de destino quem descobre que é filha de um pai maravilhoso. E hoje eu estou aqui para isso. Eu tenho convicção que Deus vai impulsionar mulheres a viverem os seus chamados, os seus propósitos. Sabe, esses dias aqui, pastora, como Deus remexeu nas raízes, nas feridas, como Deus remexeu na terra do nosso coração. Mas não pense que para apenas ser curada, Ele quer revelar quem você é. Ele quer dar uma paternidade para você e dar um destino para a sua vida. Ele tem um propósito e um destino. Sabe, tem coisas que nós precisamos urgentemente viver em Deus, e elas só serão vividas quando nós o buscarmos de todo o coração. Ele podia dizer assim: olha, se você me buscar, mas ele usa uma frase: se você me buscar de todo o coração. E às vezes Deus permite coisas entrarem no nosso caminho, na nossa vida, para que o de todo o coração nasça. Eu não sei você, mas o de todo o coração na minha vida nasceu num tempo de bastante dor. Toda mulher de Deus é uma mulher marcada pelo Espírito. Eu quero dizer que Deus não está chamando mulheres perfeitas, ideais, mas Deus está chamando mulheres reais, com propósito específico, em lugares estratégicos. Esses dias nós estávamos orando lá na igreja, estava com as meninas da liderança, estávamos para um tempo de estar juntas e adorar a Deus juntas. Eu quero encorajar você a levar para a sua casa ou na sua igreja, qualquer lugar, você e mais 3, mais 4, mais 5 mulheres, só para buscarem a face dEle. Quando você está no seu secreto com Deus, você busca Ele, Ele vem com uma presença, mas quando você busca com pessoas com fome e sede, você sabia que a vinda dEle, o derramar dEle é do tamanho da nossa fome? Quanto mais fome, mais presença, mais toque. E nós estávamos lá orando aquele dia e nós fomos arrebatadas por uma presença que a gente ainda não tinha experimentado. E nós todas no chão orando, e de repente o Senhor falou comigo no meu coração: filha, nos últimos anos no Brasil eu tenho levantado lapidadores, homens e mulheres que vão lapidar aquilo que é meu. Lembra do que eu falei pela manhã? Às vezes a gente pensa que Deus vai colocar uma grande espada na nossa mão e a gente vai sair por aí, mas quem sabe Deus está colocando em você instrumentos talvez pequenos que ninguém reconheça, mas que são necessários para lapidar, para fazer brilhar os propósitos de Deus. Deus está chamando as lapidadoras. E sabe, quando nós não temos uma vida profunda de oração, nós não temos uma vida profunda com o Espírito Santo, e nós não temos uma vida profunda com a presença de Deus. A Bíblia diz em Oséias que ele cercou o caminho de Israel com espinhos e levou Israel para o deserto, para que ali Israel pudesse entregar todo o coração. Quem aqui já foi cercada por espinhos? Talvez o seu grande espinho seja um casamento que esteja passando por crises. Talvez a sua vida financeira. Eu não sei, talvez áreas da sua vida que você não entende. Mas eu quero dizer que se você começar a compreender o processo de Deus, a cura vai vir sobre a sua vida. A presença de Deus vai ser o seu oásis no meio disso tudo. Porque, gente, oração, às vezes a gente diz assim: vamos orar por isso, vamos orar por aquilo. E Ele responde, quantos milagres, quantas curas. Mas sabe de uma coisa, oração é mais do que isso, oração é relacionamento. Que quando Jesus disse, ora, quando você orar, fala Pai Nosso. Pai, chama Ele de Pai.
E no original diz ainda assim: quando você for chamar, quando você for orar, chama ele de Abba, Pai, de paizinho querido. Abba é uma expressão de uma criança que não sabe falar papai ainda, ou pai. Não sabe falar pai, ela fala papá. Quem é que tem filho pequeno? E começa pá, pá, pá. A gente quer dizer que é má, mas às vezes eles falam papai primeiro. E aquela criança, ela não sabe que o pai é proteção. Ela não entende nada sobre o pai. Ela só sabe que aquela figura traz segurança e é o pai dela. Às vezes nosso relacionamento com Deus, a gente não conhece o Senhor, a gente não sabe do que Ele é capaz de fazer, a gente não sabe das defesas que Ele faz conosco, a gente não sabe que no berço Ele vai lá e tapa, a gente não sabe que Ele trabalha duro, a gente não sabe, mas a gente reconhece que Ele é o Abba. O Senhor está levantando mulheres que reconhecem o seu Abba, o seu Pai. Porque é o início de um start de você se aprofundar na presença de Deus. Por muito tempo a igreja foi muito rasa nas escrituras. Por muito tempo nós preferimos coisas prontas. Mas sabe, Deus está levantando mulheres que são apaixonadas pela palavra. Mulheres que estão novamente buscando um lugar de revelação. Estão lendo essa palavra junto com o Espírito Santo. Porque Ele é aquele que revela todas as coisas. A forma mais substancial de fortalecer a nossa vida de oração é nos alimentarmos da palavra. Gente, parece às vezes até religiosidade, sabe? Mas não é religioso não. Quando você começa a entrar no lugar secreto por obediência, às vezes você não está sentindo vontade, você não quer ir, você sabe que você precisa, mas quando você começa diariamente a obedecer nesse lugar, você vai colher frutos que você jamais colheu. Porque a obediência é uma porta que abre para um lugar da presença do Senhor. E nesse lugar nós permanecemos a Jesus ligados a nível de coração. Irmãos, eu lembro que quando 2005 foi o ano que eu mais busquei, eu acho que a presença de Deus. Foi um ano de muita fome, muita sede. Todos os recursos que eu tinha era para ir em conferências, congressos. E eu comprava todos os livros. Eu tinha muita fome e sede de Deus. Eu sabia que eu estava no lugar raso. E eu precisava desesperadamente que o anjo de Deus me disse para que eu fosse para águas mais profundas. E sabe de uma coisa? Aquele ano eu falei: Deus, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer o teu coração. Porque como aquela mulher que estava no meio da multidão, Jesus sempre vai querer nos atrair para mais perto dele. Sabe, a multidão às vezes ela quer pão e peixe, e ela fica feliz demais com tudo isso. Ela fica feliz no nível da necessidade dela. Quando Jesus, Ele vai e preenche o nível da necessidade. Mas hoje Ele está chamando mulheres que vão passar do nível da necessidade para um nível de conhecê-lo profundamente. Você está me entendendo? A gente vê na palavra que uma era a palavra para a multidão, uma era a palavra para eles, mas Jesus explicava para os seus discípulos algo específico. Vocês lembram da parábola da semente caída na beira do caminho? Ele falou para o povo aquela parábola, mas os discípulos receberam uma revelação fresca. Porque quando você caminha com Jesus, você caminha em revelação. Você não caminha mais no que você ouve, mas você caminha debaixo das palavras que fluem do coração de Deus. Às vezes você está lá na sua casa vivendo um desafio. Você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Mas eu quero te desafiar nesses momentos, você dobrar o seu joelho e dizer: Deus, eu não sei o que eu faço. Eu não sei qual resposta eu dou. Eu não sei para onde eu vou. Você vai ouvir no seu coração o seu Pai falando com você. Porque é do coração de Deus nos levar para esses lugares. Sabe? Eu lembro quando eu fui para as prostitutas. Quando Deus me chamou para ministrar com prostitutas e crianças, filhos de prostitutas. Irmãos, teve uma época que eu parei o meu carro na beira da avenida, onde tinha tanto mulheres quanto homens se prostituindo, travestis. E no meu secreto eu tinha dito: Senhor, quebra o meu coração com as coisas que quebram o seu coração. Me tira desse movimento religioso que olha só para o seu umbigo, que é só bênção. Eu preciso ir em lugares mais profundos. Cuide do que você pede para Deus.
Cuide das suas orações. Eu lembro que eu passei naquela avenida e Deus falou assim, para o carro. Eu falei, não, Deus, você não vai fazer isso comigo. Estava eu e meu esposo, falei, amor, acho que eu preciso parar o carro para falar com eles. E o meu marido falou, mas como que eles vão te receber se eu não sei? Irmãos, eu parei o carro. Meu marido ficou dentro do carro e eu disse, Deus, o que eu falo? Eu não sei o que eu falo. E Deus falou assim comigo, não diga, por favor, Jesus te ama. Porque se você olhar na Bíblia inteira, não tem uma palavra dizendo assim, ó, fale para os outros, Jesus te ama. Ele mandou nós amarmos as pessoas, porque elas iam reconhecer o amor de Jesus no nosso amor. E quando eu cheguei lá, eles estavam acostumados a ter pessoas indo lá e tentando convencê-los. E Deus falou, não tente convencê-los de nada, apenas os ame, fique perto deles. Quando eu cheguei, eles me confundiram. Eles falaram, nossa, uma moça tão bem vestida, o que é que você quer? Imaginaram que eu ia... Eu disse assim... Eu falei a verdade, eu falei, aqui essa tarde, eu passei um tempo com Deus. Daí eles ficaram... E passando aqui de carro, algo no meu coração me impulsionou a estar aqui com vocês. Daí o outro falou assim, ela é crente. E aí eu falei, poxa, eles já têm barreira com isso. E aí eu assim, mas eu vim aqui, e o meu desejo é conhecer vocês, ser amiga de vocês, estar aqui. Eu só quero obedecer a Deus, não quero nada. E de repente, o Espírito Santo tomou meu coração e eu comecei a conversar sobre coisas e foi entrando em lugares. Gente, isso se transformou em vários meses que eu ia na avenida e ficava com eles, conversando. Meninos que eram homens vestidos de mulheres, eu pude um dia dizer, olhar nos olhos de um e dizer, sabe de uma coisa? Tem um propósito para a sua vida. E ele falou, mas eu ando tão triste, eu me sinto tão vazio, eu tenho vontade de me matar várias vezes, eu suporto tudo isso porque eu me drogo. Ele falou, eu não tenho força. Eu falei, sabe de uma coisa? Você se sente assim porque você está afastado do seu propósito original. Eu falei, você é homem, e você é um homem lindo. Deus te criou menino. Irmãos, o que eu vivi naqueles dias foi por pura obediência. Não porque eu sabia fazer, mas porque eu sabia que Deus tinha sarado as minhas feridas com um propósito. Não pense você que Deus está tocando as suas feridas para te deixar em casa de boa. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo está tocando você. E Ele permitiu feridas no seu coração, porque Ele está te levando a lugares que precisam urgentemente de representantes do amor de Deus. E eu não entendia, eu dizia, Deus, mas o que o Senhor está fazendo nisso tudo? E nós somos como uma flecha na mão do arqueiro. Você já viu isso? Porque quando o arqueiro coloca uma flecha no arco, o que ele faz em seguida? Ele retrocede a flecha totalmente para trás. Quanto mais aquela flecha for para trás, mais para frente ela vai, mais impulsionada ela vai ser. Quanto mais ele esticar. Quando ele soltar ela vai. E ele é um flecheiro muito correto, muito certeiro. Vocês lembram do que eu falei hoje pela manhã? Que ele me colocou naquele arco e ele colocou para trás um ano. Lembram disso? Quando nós nos submetemos ao processo, visualizando o propósito, porque a flecha ela pode estar sendo totalmente puxada para trás, ela está virada para frente, ela sabe para onde ela vai. Que você possa, mesmo sendo esticada para trás, talvez hoje a palavra que eu vou trazer aqui te estique para trás, mas não está fazendo você retroceder, mas te impulsionando para um tempo novo, te impulsionando para um propósito, te impulsionando para a vontade de Deus. Isso é tão real, que eu queria que você abrisse em Gênesis 15:5. Gênesis 15:5. Que diz assim: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas,
se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Quando Deus nos tira da zona de conforto, Ele vai nos mostrar o propósito. Abraão saiu de dentro da onde? Da tenda. Tenda fala de um lugar de limitação, sem visibilidade nenhuma. Não tem visibilidade de nada. Então, por que para entregar um propósito, Ele teve que tirar ele de dentro da tenda? Porque Deus via lá um anjo, Ele mostra o céu. E Ele diz assim: Abraão, está vendo isso aqui? Está vendo tudo? Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode. Deus sabia que Ele não podia contar as estrelas. E Ele falou assim: e assim será a tua descendência. Você já imaginou Deus chegar com uma palavra dessa para uma pessoa que é estéril, que não pode ter filhos? Chama ela para um lugar que ela não alcança. E diz assim: está vendo esse lugar que você não alcança? É isso que eu tenho para você. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Muito mais elevados. Nós não conseguimos entender, mas nós precisamos confiar. A Bíblia diz que Abraão creu naquela palavra. Sabe quem que ria dentro da tenda? Sara. Porque quando você não sai para fora da tenda, você não entende propósito. Você até ri das coisas que Deus fala. Você sabia que você está aqui hoje e sair dentro da tenda? Há 3 semanas atrás eu estava em casa. E você sabe quando a sua vida fica no automático? Isso é um perigo na vida do ministro. Quando ele começa a entrar no automático. E eu lembro que as distrações, nós somos pastores de uma igreja, e pastoreando, e tantas demandas, tantas coisas para decidir, para resolver. E no meio daquele, mãe, esposa, e no meio daquilo tudo, eu senti saudade no meu coração de Deus. Mas eu estou na igreja todo domingo, estou nas reuniões, eu estou ministrando, mas eu estava com saudade de um relacionamento profundo e íntimo com Ele. E no meu coração eu disse assim: ai, que saudade. Ai, que saudade, Deus. Que saudade. E continuou aquela loucura. E Deus começou a falar no meu coração sobre zona de conforto. Deus me deu essa palavra de Abraão e disse: olha, filha, ele só viu quando ele saiu. E lá perto da minha cidade, quem conhece o pastor Luiz Hermínio? Conhece? É uma bênção, ele é o nosso pastor. E tinha, naqueles dias, a convenção. Só que nós, com todos os compromissos, mas o Espírito Santo me falou: sai da tua terra. Sai da zona de conforto, porque eu vou fazer algo que você não imagina. Eu preciso te tirar de fora dessa tenda para mostrar para você aquilo que eu quero fazer. Sabe por quê? Porque às vezes nós chegamos em situações em Deus que coisas nos levaram até aquele lugar, mas aquilo que nos trouxe até aqui já não é mais suficiente para nos levar adiante. Nós precisamos de mais. E foi nesse contexto que eu falei para o meu marido, eu falei para ele assim: nós temos 3 cultos no domingo, pela manhã, 6 da tarde e 20 horas. E eu falei assim: amor, que a mulher... Gente, a mulher é sábia. E a mulher, quando ela quer uma coisa, ela consegue. Eu falei: amor, o meu coração diz que nós precisamos ir hoje para Itajaí. Itajaí é 3h30 de viagem. Quase 4, dependendo do trânsito. Nós precisamos estar lá nessa noite. Ele falou: mas por quê? Eu falei: o Espírito Santo me impulsiona. E ele falou: amém. Mas ele assim: mas... nós vamos ministrar 3 cultos. E eu falei: amor, fica tranquilo. Gente, 20 horas, o último culto, as nossas malas já estavam dentro do carro. Foi tão engraçado que eu organizei toda a mala. Acabou o culto, nós demos tchau para o povo, deixei minhas filhas bem guardadas. E pensa naquela chuva de descer o mundo. Porque Deus, Ele gosta de efeitos especiais quando a gente está entrando no lugar de renúncia. Ele faz a coisa ficar um pouquinho mais... E aquela chuva, e aquilo tudo, e a gente indo no carro chorando, porque quando você começa a caminhar e sair da zona de conforto, você começa a enxergar coisas que vocês ainda não tinham visto.
E Deus começou a revelar coisas no nosso coração. Chegamos lá 3:30 da manhã. 2:30 eu acho. Quando chegamos lá, ainda ele comentou, poxa, a gente nem precisava ter vindo tão de madrugada, porque a gente teve a pagar uma diária a mais. Sabe, homem sendo homem. Vamos pagar uma diária a mais, a gente podia ter vindo pela manhã. Eu falei, amor, já não é mais questão de dinheiro, é questão de propósito. Porque você, quando entra nesse lugar, não é mais o dinheiro que conduz a sua vida. Ele é o teu servo, ele serve você no propósito de Deus. E aí, fomos para o quarto, largamos as malas, e eu fiquei meio assim, Deus, eu estou te obedecendo. Irmãs, 8:30 da manhã a gente acorda para ir na ministração. Um congresso. Quando eu estava lá, no café da manhã do hotel, escolhendo o que ia comer, um pastor, que no ano de 2014, ele nunca tinha me visto, me deu uma palavra do que eu estou vivendo hoje. Porque eu quero dizer para você, creia nos profetas e prosperareis. E aí, eu ali, tomando café, eu falei, meu Deus, o pastor fulano. Mas ele nem conhece a gente, só viu uma vez, nem lembra tantas pessoas. E o pastor olhou para o meu marido, olhou para mim e falou assim, entendi. Vou tomar café com vocês pela manhã. Eu falei, acho que agora eu também entendi, Deus. Porque se eu não tivesse vindo de madrugada, eu não estaria pela manhã no hotel. Direto no evento. Irmãs, aquele homem, nós sentamos numa mesa. De repente ele pegou uma cadeira, colocou no prato um bolinho de chocolate. E eu pensei que era a esposa dele que estava no hotel. Eu falei, ela vai descer. E ele já, aqui bonitinho, ele já pegou o que ela gosta de comer. E de repente ele mandou beijo para a cadeira. Assim, próprio. Aí eu falei assim, é o Bertelli. Tudo fala. Aí eu falei, meu Deus. Daí eu falei, Senhor. Gente, quando ele fez isso, a presença de Deus tomou aquele hotel. Daí ele falou assim, sabe por que vocês vieram de madrugada? Olha, sabe por que Deus te impulsionou a sair de casa naquela hora? Porque tem um encontro marcado aqui, vocês já vão saber por que vocês dois estão aqui. E ele começou a revelar coisas que eu digo para você que só Deus sabia. Porque quando você sai da sua zona de conforto, quando você dá um passo em direção a Ele, Ele vem. O nosso passo, ele é tão pequeno. Você já viu uma criança de 1 aninho começando a andar? Que coisa mais fofa. Eles andam com a perninha meio aberta, eles dão um passo, a gente vai ficando cada vez mais longe, a gente vai chamando. E quando a gente começa a entrar nesses lugares na presença de Deus, que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não sabe, Ele vai nos chamando, Ele vai nos atraindo. Irmãos, eu saí daquele lugar. E ele disse assim, eu estou ouvindo ele falar aqui, que você falou que está com saudade dele, né? Ele acabou de levantar, está com a mão no seu cabelo. Gente, não tinha café, era lágrima. E ele começou a falar, a ministrar o nosso coração, para nunca perder esse lugar da presença de Deus. Quando a Gabriela falou hoje, ser apaixonada pela presença de Deus. Que Deus levante mulheres que são apaixonadas pela presença de Deus. Não só pelo pão e pelo peixe. Não pelas necessidades que a gente sabe que Ele cuida. Não por isso. Mas pela presença daquele que nos chamou. De viver aquilo que Deus sonhou para nós. E sabe, então, Abraão vai para fora da tenda e ele tem uma visão de algo que ele jamais imaginou. Mas sabe, quando Deus quer te impulsionar no seu propósito, Ele vai te chamar para fora da tenda, Ele vai dizer, olha, eu tenho isso para você. Mas quando Deus quer sarar o nosso coração, Ele vai nos chamar para dentro da tenda. Quando Ele quer que nós vençamos guerras, Ele vai nos lançar para dentro da tenda. Por isso que existem ainda algumas mulheres que estão dentro da tenda, porque Deus precisa sarar os corações. E posso te dar um conselho, busque esse lugar de cura o mais rápido que você puder. E se lance nele de todo o coração, porque a cura de Deus vai estabelecer o seu chamado.
Gente, é fácil ministrar sobre cura, porque todo mundo, desde aqui, a gente tem áreas que precisam ser curadas para sempre. Áreas que precisam ser tocadas para sempre. Isso sempre vai existir. Mas Deus sempre vai nos impulsionar ao propósito que Ele tem para a nossa vida, para os sonhos que Ele tem. E eu queria falar sobre Jael e Débora. Quando Débora se levanta, uma juíza, você imagina, Débora uma juíza. A Bíblia diz que quando ela se levanta em Israel, não diz assim, ó, e se levantou Débora, uma juíza. A Bíblia diz que se levanta uma mãe em Israel. Débora se levantou no lugar de mais autoridade que ela tinha, porque Deus tinha chamado ela para ser mãe em Israel. Mas como eu falei hoje pela manhã, quando uma Débora se levanta, uma Jael que está dentro da tenda, que precisa vencer um inimigo, também se levanta. A Bíblia conta a história de Jael, e eu não vou entrar no contexto total da história, mas se você quiser ler, essa história se encontra em Juízes 4:21. Fala um pouquinho. Vamos ler, Juízes 4:21. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. Cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. A Bíblia diz que aquele inimigo, Cícera, se esconde na tenda de Jael. Os maiores inimigos que nós temos querem se esconder dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa tenda. A Bíblia diz que todo um exército chamava por Cícera, mas ele se escondeu dentro da casa de Jael. E deixa eu te falar uma coisa, aquela mulher foi tão sábia, porque ela permite que ele entre. Ele entra lá dentro, ela dá leite para ele toma um sono profundo, e aquela mulher crava a estaca na mente dele. A Bíblia diz que cravou tão forte, que chegou a penetrar o chão. Ela cravou, ela quebrou um sistema de pensamento, ela quebrou uma forma de pensar. E sabe, quando fala de estaca, a estaca naquela época era o que sustentava a tenda. Não tinha, lembra daquela palavra que diz, alarga a estaca das tuas tendas, coloca elas adiante, porque tu vai transbordar. A estaca era o que segurava uma tenda, a estaca era o fundamento daquela casa. Ela pega o fundamento e quebra uma estrutura de pensamento. Por isso que Deus está mexendo nos nossos fundamentos. Por isso que Deus está às vezes nos estaqueando, porque Ele precisa que com o nosso fundamento restaurado, nós quebramos estruturas de pensamentos, não só dentro da nossa casa, do nosso coração, da nossa família. Eu estava estudando sobre a mãe de Thomas Nelson, que criou a eletricidade. Não sei se você já viu um documentário dela. Ele era um menino que incomodava na escola, já viram? E ela recebe, um dia pela manhã, ele chega em casa com uma cartinha assim: mãe, mandaram entregar para você. E ela abriu a cartinha e começou a ler: querida, né? Seu filho não tem capacidade de aprendizagem, o teu filho atrapalha aqui a aula, o teu filho é um problema na escola, então nós estamos dizendo para você, nós não vamos ensiná-lo mais porque ele não aprende, ele não consegue. Vai ficar para você essa responsabilidade. Essa mulher foi uma Jael que quebrou uma estrutura de pensamento, porque ela se abaixa para falar na altura daquela criança, diz: filho, olha que lindo, mamãe vai ensinar você. Você está tão elevado, você é tão inteligente que ele já não tem mais nada para te ensinar, de tão inteligente que você é. E sabe de uma coisa, filho? Nós vamos começar a aprender juntos. Uau! Quantas de nós falaríamos palavras duras, castigaríamos, mataríamos, permitiríamos pensamentos? E a história conta que esse homem foi um dos maiores inventores, um dos homens mais inteligentes.
E eu quero dizer para você, você é uma Jael que pode quebrar estruturas de pensamento na sua casa. Sabe, às vezes seu marido chega em casa tão desanimado. Gente, não foi à toa que Deus nos deu aos homens. Às vezes chega desmotivado. Tudo que um homem precisa numa hora dessa, o encorajamento, é que você quebre. Eu lembro de um testemunho de uma mulher lá de Belo Horizonte, o marido dela um engenheiro, um homem muito forte, e ele foi demitido. Toda aquela família dependia daquele salário. E ela disse assim, e ele ligou para ela: amor, acabou de acontecer o que eu temia, me demitiram. E ela sabe o que ela falou? Pois então agora eles vão descobrir o maior engenheiro que eles perderam. Volta para casa, porque Deus vai estabelecer algo novo dentro da nossa casa. Glória a Deus, eu estava orando por isso. Aquele homem recebe uma injeção de ânimo, ele volta para casa. E hoje lá em Belo Horizonte, ele tem uma das maiores empresas de engenharia. Ele presta serviço para onde ele foi demitido. Deus está colocando estacas na sua mão. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Você primeiro tem que quebrar estruturas de pensamento na sua vida. Às vezes você não se vê como essa mulher. Você não consegue enxergar, sabe? Você ter saído da sua casa. Quantas pessoas, né, viajaram 1 hora, 2 horas para estar aqui. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Você deixou o feriado de Páscoa. Você podia estar lá, mas você está aqui. Deus vai honrar a sua busca. Ele está te mostrando as estrelas. Lugares que você não pode contar, mas que Ele vai te estabelecer. Irmãs, quando Deus começou a me levar para fora da tenda, eu não conseguia contar as estrelas. Eu não conseguia. Eu dizia: Deus, mas o Senhor tem certeza, Senhor? Sabe por quê? Porque é do coração de Deus levantar os improváveis. Deus não tem linhagem, Deus tem filhos e filhas. Sabe de uma coisa? Deus não tem filhos preferidos. Não tem. Mas existem filhos que preferem a presença dEle. Eu tiro lá em casa, eu tenho uma de 15 e uma de 4. A de 15 não quer mais sair com a gente mais. Por que será, gente? Não tem paciência, ela está naquela fase. E às vezes eu sinto falta dela. Esse dia eu falei: filha, a mãe está com saudade de sair contigo de mão dada. Ela: ai, mãe, a gente está junto. E ela não quer estar junto. Às vezes ela fala: mãe, eu estou lá na casa do fulano. Mãe, eu vou lá na fazenda, né? A pequena é grudada. A pequena é grudada. A pequena é preocupada. Eu lembro esses dias deu uma dor de estômago no meu marido. E eu fiquei preocupada. Eu falei: amor, o que é que houve? Ai, eu acho que eu comi alguma coisa que não fez bem. Daí a Vitória: que foi, mãe? Eu falei: o pai está com uma dor no estômago. Ah, tá. Entrou pro quarto. A pequena ouviu, de 4 anos: mãe, o que aconteceu com o papai? Daí eu falei: filha, o pai está com uma dorzinha no estômago. Na mesma hora: pai, vamos orar. Ela assim. Botamos a mão, oramos pelo pai. De 10 em 10 minutos: pai, você está melhor? Pai, fica feliz. Pai, vamos pular. Ela queria ver ele bem. E aí, a gente sai mais com a Bela. Quando a gente sai com a Bela, o filho que está perto ganha mais coisa, não é assim, pastor? Ai, a Bela vê um negócio lá. A Bela ganha isso. A Bela ganha aquilo. Aí a gente chega em casa com a Bela e com uma bolsa de coisa. Porque uma coisa é você ser mãe com 25 anos, como eu fui. E outra coisa é você ser mãe aos 36, 40 anos. E aí, eu peguei. Aí a Vitória: mãe, você só compra coisa para a Bela. Olha aqui, ó. Ela ganhou isso, ganhou aquilo. Ela estava contabilizando, gente. Ela pegou, começou a contabilizar. Tal dia ela ganhou isso. Filha, fica perto do pai e da mãe que você também vai ganhar. A Bela prefere a nossa presença. A Bela ama estar com a gente. Então eu quero dizer para você: quanto mais perto do pai você estiver, mais dele você vai ter. Não é que Deus tem alguns preferidos. Não, é porque tem filhos que preferem estar com Ele. E quando você prefere estar com Ele, você vive coisas que você nunca viveu distante. Não tem a síndrome do filho rejeitado. Porque eu tive. Eu sempre me achei patinho feio da minha família. Eu sou a única menina e 2 irmãos. E o meu pai, o sonho dele era ter filho homem. E nasceu 2 meninos.
Talvez o meu pai nem me rejeitou, e talvez a minha mãe também não, tenho convicção disso. Mas no meu coração eu me sentia dessa forma. O diabo plantou uma semente de rejeição ali. E sabe que essa rejeição eu transferia para Deus. Ah, não, Deus tem os filhos dele lá, não eu. E sabe, quando você passa por esse nível da rejeição, quando você permite que Deus te cure, você entra em lugares na presença de Deus que você nunca entrou. Você desfruta de um relacionamento com Deus que você nunca desfrutou. Você começa a viver coisas na sua vida sobrenaturais, irmãos. Eu lembro de uma época que Deus... Eu estava naquela fase da entrega. Porque existem lugares e níveis de renúncia que você só entra, lugares de unções que você só entra quando você renuncia, quando você entrega. Por isso que os homens e mulheres de Deus que iam passando pela Bíblia, eles levantaram altares. Vocês lembram quantos altares foram levantados no caminho? Altares dentro de rios, altares em desertos, porque os altares, eles marcam a nossa caminhada com Deus. São as entregas, as renúncias, os sacrifícios. Eles derramam unção sobre nós, graça. Igual você vê uma pessoa que tem o dom para algo, você olha para ela e diz assim, essa pessoa tem graça para fazer isso. Você já viu pessoas que fluem? Porque triste é ver uma pessoa fazendo aquilo que não foi chamada para fazer. É igual uma máquina de lavar roupa. Se você colocar uma panela ali dentro, vai lavar? Vai ser uma barulheira, vai ser uma coisa, porque aquela máquina foi criada para lavar roupas. E existe uma unção, uma capacitação. E eu lembro que naquela época eu estava vivendo altares, construindo lugares memoriais para Deus. E um dia eu estava na sala. Deus, eu entrego toda a minha vida. Já fez oração assim? Já cantou? Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou. Faz cantar? A gente canta. E aí eu orei, Deus, toda a minha vida é Tua, meu coração, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Deus falou, então vai lá no teu guarda-roupa, fica com 2 peças e doa o teu guarda-roupa inteiro. Deus fez isso comigo. Eu falei, Deus, não, é o diabo na minha cabeça. Eu entrei em confusão. Meu marido estava por ali, eu falei, amor, entrou um pensamento na minha mente. E sabe, irmãos, a gente estava passando um período financeiro bem difícil. E sabe quando dá aquela melhoradinha? Quando não é só para pagar conta, quando dá aquela melhoradinha. Então deu uma melhoradinha, eu tinha uma festa, um casamento para ir, e eu nunca tinha comprado um vestido caro. Eu sempre fui nos casamentos com roupa emprestada. E é uma dificuldade porque eu sou grande, as minhas amigas eram tudo pequenininha. Aí só Deus sabe o que eu fazia para poder ir nos casamentos. E foi um período que eu fiquei em casa cuidando da minha filha e eu abri mão do trabalho, do hotel a mais, para ficar em casa, para discipular a minha geração. E valeu a pena. Irmãs, e naquele mês eu ganhei um vestido de uma loja que eu queria muito ganhar para ir nesse casamento, nessa festa. Eu usei ele na virada de ano. Sabe aquele vestido, você fica namorando ele, você casa com ele, você fica, meu Deus. E aquele vestido estava dentro do meu guarda-roupa. E eu falei assim, amor, mas Deus pediu para mim entregar tudo. Mas lembra daquele vestido que tu nem pagou ainda? Você faz meu vestido minha vida, sabe? E aí, ele falou, amor, se Deus te pediu, quem sou eu para falar alguma coisa? Gente, eu fui para frente daquele guarda-roupa, eu chorei tanto. E eu fui tirando peça por peça, e eu fui chorando. E eu fui chorando, eu deixei as 2 peças. Quando eu passei na sala para fazer as bolsas, eu botei tudo em aqueles sacões de lixo. E que eu botei na sala, meu marido disse, só uma coisa. Amanhã eu não vou comprar roupa para ti. Porque se Deus te deu essa direção, Ele vai cuidar de ti. E eu tenho convicção que Ele vai cuidar. Irmãs, tinha um projeto social, lembra que eu falei? Das prostitutas, que a gente cuidava das crianças.
Tinha uma irmã muito querida que tinha um bazar numa cidade a 30 quilômetros da minha. Porque eu não queria vender na minha cidade aquelas roupas. E eu falei para ela, irmã fulana, vem aqui. Quando ela chegou e viu, ela falou, Vivi, mas tem certeza? Não pergunta 2 vezes, eu falei para ela. Gente, foi uma festa naquelas mulheres. Fizeram um bazar. Todo o dinheiro foi revertido. Mas enfim, fiquei lá. Em menos de 6 meses. Porque quando você dá o passo, você começa a viver o sobrenatural. Pedro, enquanto ele estava no barco, ele estava sendo açoitado pelas tempestades. Pedro estava ali, com medo. Mas ele vê Jesus num outro nível. Olha isso. Ele vê Jesus caminhando sobre as águas num outro nível. E Pedro só vive o sobrenatural quando ele põe os pés sobre as águas. A Bíblia diz que o mar se abre quando o povo vai em direção ao mar. Já viram aquela porta de shopping quando você dá o passo em direção a ela se abre? Existem lugares de acesso que são feitos assim. Irmãs, naquele tempo, eu ganhei tanta roupa. Tanta roupa. Tanta roupa. Ai, Deus mandou eu te dar isso. Deus mandou eu te dar aquilo. E lá na minha região, gente, nós temos as 4 estações bem definidas. O verão já deu 46, 49 graus, deu esse ano. Você imagina o que é uma cidade debaixo de 49 graus. Mas no inverno dá 3, 4 negativo. E Deus cuidou tanto. E Ele me mostrou que quando nós entramos em lugares da presença dEle, é Ele que cuida. E eu quero dizer para você que coisas melhores. Porque Ele sempre nos surpreende nesse processo. Eu sei que dá medo obedecer a Ele. Mas quando você entrega a sua vida para Ele, tenha de certeza de uma coisa, Ele está te preparando para um propósito. Seja uma Jael, quebre estruturas de pensamento, se mova com sabedoria, mas entenda que assim como Abraão foi puxado para fora da tenda, você também vai ser. Talvez hoje Deus está dizendo assim, filha, vem para fora dessa tenda, desse lugar de conforto, desse lugar porque eu quero te levar para conhecer as nações. Aquilo que você não pode imaginar, que não pode contar, eu tenho para a sua vida e para o seu coração. Sabe o que eu vejo nessa noite que o Espírito Santo me fala? Que tem mulheres aqui que precisam ser destravadas. Você se sente presa, como a Ilma falou, dentro de você mesma. Deus precisa destravar você. Precisa destravar o sobrenatural dele na sua vida. Dentro de um quarto fechado existe um céu aberto. Saia desse lugar com uma certeza no seu coração que Deus te atraiu aqui para te levar para fora da tenda, para te mostrar as estrelas do céu, lugares que ainda você não sonhou, lugares que você ainda não viveu, mas que Deus vai te levar para esse lugar. Sabe, esse lugar te desafia, está além das tuas forças, além dos teus limites, das tuas capacidades humanas. Mas eu não estou falando de capacidade humana, eu estou falando de mulheres capacitadas pela glória de Deus. Você vai fazer coisas, vai dizer, mas como eu fiz isso? Porque a glória de Deus te atraiu para esse lugar e Ele te capacitou. Pare de dar desculpas de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Abandona esse pratinho pedindo só pão e peixe, por favor. Ande em lugares mais profundos com Jesus. Ele tem muito mais para fazer. Eu queria que vocês se colocassem de pé nesse momento. Na vida de homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença, todos eles tiveram que abandonar uma zona de conforto. Davi, para matar Golias, deixou as ovelhinhas de seu pai. Esther foi para a segurança de um palácio desafiador. José, vendido pelos irmãos. Todas as vezes que você é desafiado a sair da sua zona de conforto, a presença de Deus vem sobre a sua vida e destrava o teu coração e te leva para a vontade dEle. Irmãs, quando eu comecei o Ministério de Mulheres lá em Criciúma, nós começamos com 10 mulheres em casa.
Eu não tinha nenhum tipo de pretensão de reunir 1.500 mulheres. Eu não pensei em 1.500 mulheres. Eu pensei em obedecer ao chamado dele que ele me deu um dia. Eu te chamei para as mulheres. 10 mulheres foi para 20. 20 foi para 30. 30, 40. 50. Quando chegou 60 mulheres, não tinha mais casa que ficasse confortável. Então eu falei, vamos para dentro da igreja. Nós fizemos uma rodinha com 60 cadeiras naquele dia, já foi umas 80 pessoas. De repente, não dava mais para reunir em rodinha, tinha que ser meia-lua. De repente, não era mais meia-lua, tinha que se reunir como culto. O violão era tocado só, de repente, plugamos no som. Hoje, a cada quinta-feira, a cada 15 dias, se reúnem 1.200, 1.400 mulheres sedentas pela presença de Deus. Porque quando você obedece, quando você dá passos seguros, Deus te estabelece, te leva a lugares que você jamais imaginou. Tem quintas-feiras lá que eu digo, Deus, isso aqui não é um congresso, isso aqui não é uma conferência, é uma quinta-feira normal. Mas você já viu, quando mulheres se reúnem da presença de Deus, de fome e sede, Ele vem. E existem cidades aqui que Deus quer levantar um exército de mulheres. Talvez o seu grupo seja pequeno. Nunca foque no crescimento, nunca. Mas seja uma mulher saudável, uma mulher íntima de Deus. Você não tem noção do que Deus pode fazer com você quando você for íntima dEle. Porque já não é mais a sua palavra, já não é mais os seus sentimentos. Você já começa a andar no Espírito e ouvindo as palavras dEle. Deus está levantando as mulheres nesse Brasil. Talvez tem mulheres aqui que foram chamadas para nações. Deus talvez te deu graça para nações. Deus talvez te levantou para mulheres dentro da sua igreja. Tem mulheres aqui que venceram depressão e Deus está te levantando e se achegando em você, mulheres depressivas, porque você tem óleo de cura para curar, porque você foi curada. Mulheres aqui que passaram crises no casamento, enfrentaram dores, mas hoje você está apta para voar. Deixa o Espírito Santo estabelecer dentro de você essa verdade. É muito mais do que você sonhou. Eu te garanto, é muito mais. E se você é uma mulher de destino e propósito, se isso queima, enquanto eu falo, você fala igual Jeremias, como que eu não vou negar, porque meu coração pega fogo. Eu queria te chamar, para chamar esse lugar aqui da frente de seu, porque hoje é um dia de chamado, de estabelecimento. Você não veio aqui só para Deus colocar bálsamo nas tuas feridas, mas Ele veio aqui para te dar um destino. Ele veio aqui para te dar um propósito, para te levantar. Enquanto nós cantamos, seja ministrada pelo poder e pela presença de Deus. Se você é uma mulher que tem chamado com mulheres, levanta a sua mão. Você sabe que você tem chamado para ministrar a mulheres. Você tem esse chamado na sua vida. Hoje uma unção sobrenatural vai vir sobre você. Coloque o seu coração nesse lugar. Esqueça as crises agora e coloque o seu coração nesse lugar da presença de Deus.